dos maiores clássicos da filosofia medieval, o Livro da Alma, escrito pelo filósofo persa Avicena, conta agora com uma versão inédita em português. Um livro que chega no momento em que o mundo árabe está cada vez mais em evidência com seus conflitos e influências. O Livro da Alma foi traduzido do árabe para o português pelo professor de filosofia e livre-docente da USP, especialista nessa área, Miguel Atier Filho, o nosso convidado de hoje no Opinião Livre. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Miguel? Obrigado, Silvia. Olha, esse Livro da Alma, eu vou até mostrar aqui, ele fala do quê? Conta pra gente o que é o Livro da Alma, a importância dele. Em primeiro lugar, temos em mãos um livro escrito por um pensador nascido na antiga região da Pérsia, de língua árabe e de religião muçulmana, que nasceu em 980 e morreu em 1037. Esse livro que nós temos aqui é praticamente um documento histórico, antes de tudo, que resgata parte da história do pensamento e da história da filosofia dentro de um período que geralmente se costumou pensar que se tratava de um período de obscuridade, na Idade Média, né? Idade Média, tá. Então, a Avicena, ou Ibn Sina, como é o nome dele original, né? Nasceu nessa região, aprendeu rapidamente praticamente todas as ciências da época, medicina, física, matemática, geometria. Ele foi assim, um tipo de arcabouço que resgatou toda a antiguidade clássica, porque nesse período já haviam praticamente sido traduzidas para a língua árabe todas as obras de importância da história do pensamento, ou seja, tenha vindo da Grécia, da Índia, da Pérsia, parte do pensamento da Mesopotâmia, do Egito, e tudo isso se configura dentro do pensamento de Avicena como uma certa unidade. E ele, por volta de 50 anos, escreveu muito, escreveu mais de 300 obras, mas por volta de 50 anos escreve uma obra específica, ele que é médico, né? Escreve uma obra específica que tem uns 12 volumes, aproximadamente, chamada Ashifa, em árabe, que significa a cura. Essa obra, Avicena, que é médico, escreve um livro que se chama A Cura, mas não é de medicina. É um livro sobre filosofia e ciências, porque entende justamente que a cura não é só a cura do corpo, mas é fundamentalmente a cura da alma. Esse, portanto, é um livro que faz parte dessa enciclopédia escrita pelo Avicena no passagem do século X para o XI. E o que ele fala de importante que a gente tem que... Por exemplo, eu quando eu pego um livro assim, Livro da Alma, eu falo assim, eu vou ler e eu vou entender a minha alma. Eu vou entender os caminhos que eu não entendo no dia a dia. Tem algo mais que eu preciso estar ciente e estudar. É por aí? Sim, é por aí. Eu digo primeiramente que nós temos uma obra em mãos que sai da mesa dos especialistas e cai em língua portuguesa para um público que, embora não especializado em filosofia, é um público erudito que pode ler o livro, não é? E é um livro que fala do período em que os médicos eram filósofos. Mas qual é a filosofia principal? Eu vou falar rapidamente, quer dizer, é um livro em que não só os médicos pensavam conjuntamente com a filosofia, mas os filósofos também faziam da palavra a cura da alma, não é? Quando você fala os médicos pensavam assim, é aquela coisa do corpo, mente e alma... Sim. Funcionando. Sim. Tá? Isso aí, na época, foi uma descoberta, porque as pessoas... Já faz parte de uma tradição, acho que desde o período do Galeno, que é um médico do século II, mas no auge da ciência e da filosofia no mundo árabe islâmico, o Avicena é um dos ápices desse tipo de pensamento. Que tinha um algo mais para ser curado. Não, sem dúvida. Há uma integração completa entre corpo e alma, não é? Ele escreveu várias obras de medicina, mas todas as obras filosóficas dele também incluem as questões do corpo. Não é uma filosofia destituída de corpo e nem uma medicina destituída de alma. É uma interpenetração das duas instâncias, porque entende que o homem é um tipo de conjunto, é um tipo de harmonia plena que deve encontrar esse seu equilíbrio nas duas instâncias. Tá. Né? O livro faz parte de uma grande tradição filosófica, porque a pergunta a respeito da alma não é só dos filósofos, ela é uma pergunta que faz parte da história do pensamento humano. Né?
há muitos anos, pelo menos há 7, 8 mil anos, você tem registros, desde que se começam a enterrar os mortos, de que ali há algum tipo de pensamento a respeito de que há alguma coisa da interioridade humana que talvez possa permanecer. A partir disso, as grandes civilizações, China, Índia, Egito, Mesopotâmia, Grécia, todos eles produziram uma série de teorias a respeito dessa interioridade humana. Mas ninguém conseguiu chegar nessa resposta. Hein? Há várias respostas, não é? E há vários nomes para essa interioridade. Alma, espírito, Atman, self, você pode, psique para os gregos, Baka, você dá vários nomes à interioridade e outra. As teorias, sejam elas de caráter religioso, filosófico, científicas, não só dão o nome, mas propõem uma certa geometria, ou uma certa geografia interna, para dizer como que está dividido isto. Quais são as suas funções, como que ela opera, como que ela entra em relação com o corpo, qual que é o fundamento disso? A grande pergunta é, o que somos nós? Essa é a questão. Eu vou te dizer, quando você fala geografia interna, a gente até para, né? Porque geografia, é isso mesmo que a gente tem que saber, que são vários pontos, vários aspectos que você tem que atingir. E isso no caso, tem um estudo aqui. Sim, sim. O livro está dividido em 5 capítulos, que faz parte de uma tradição de pensamento que alia boa parte dessas teorias que são anteriores ao Avicena, tanto vindo da filosofia quanto vindo da medicina. Não é? Está dividido em 5 partes. Na primeira parte ele procura definir o que é a alma, quais são as suas funções. E o que é tanta pergunta. Tá bom, então o que é alma? O que é muita pergunta. Mais que do você que quer saber exatamente o que é, a gente poderia dizer o que é a alma no caso dessa obra do Avicena, há várias respostas e elas funcionam dentro das suas particularidades, não é? Fala uma só. Que pudesse definir, no caso, o Avicena, ele define, fala uma definição dele para a alma. Então, a definição fundamental é que há uma instância substancial que quando os elementos da matéria são combinados aqui, nesse nosso mundo, não é? Eles atraem algum tipo de força que passa a formatar essa matéria, a fazer com que essa matéria se organize de certo modo, faz com que os órgãos todos possam ter a sua configuração, cria os sentidos externos, tato, olfato, paladar, visão, etc. Todas essas funções e passa a reger o corpo durante todo o período da vida, né? Tá. Com o objetivo quando a gente fundamental... morre, aí, quando fala morreu, não tem mais alma, é isso? Quer dizer, quando separa tudo isso. É o que movimenta toda essa geografia que você falou. Sim, né? sim. É um princípio de movimento, inicialmente, um princípio de movimento, mas aqui a grande questão é saber se efetivamente alguma coisa resta depois da separação, se é que é uma separação do corpo, ou se alguma parte da alma permanece. Não é essa que é a questão do Avicena, o fundamento para ele completo é que os humanos estão no mundo para entender. Fundamentalmente é isso. Todas as funções do corpo, a visão, a cognição... O legado dele é o ser humano está no mundo para tentar entender as suas funções? Como é que é? Exatamente. Os humanos têm o que naturalmente seria para nós questões a respeito do que somos nós, do que é a sociedade, do que é o universo, do que é a natureza. Isso seriam questões normais que nós nos perguntaríamos, talvez... Que é o questionamento do filósofo em si, né? O filósofo é fundamentalmente o aspecto mais radical das questões humanas, não é? Que levanta essas perguntas. Mais do que saber se a tese do Avicena está correta ou não está, é colocá-la dentro dessa linha do tempo e verificar que ao longo da história da humanidade várias teorias foram propostas. Não é? A dele é uma das teorias centrais, não só porque explica boa parte do pensamento que a gente costuma chamar oriental e que foi feito a partir do século, depois do Avicena, e ficou muito mais nas regiões do que hoje seria o Irã, não é? E não só porque tem esse fundamento nessa perspectiva, mas porque diametralmente oposto é um dos livros principais e um dos autores principais na explicação da formação do pensamento da Europa. Então, quando você recostura um autor deste dentro da história do pensamento, você resgata
um autor que está a meio caminho de duas coisas que hoje nós entendemos opostas. E, portanto, esse tipo de perspectiva desmonta o mundo como nós entendemos hoje. Tá bom, mas qual é a perspectiva? Eu quero que você me fale o que realmente o Avicena coloca aqui. Porque nós estamos falando de uma teoria que fala... Qual é a teoria? É simplesmente essa da alma? Qual é a teoria dele? O que ele está falando aqui que realmente é tão importante? Bom, ele tem 4 importâncias, eu acredito, fundamentais, né? A primeira é porque fala desse tema dentro de uma perspectiva médico-filosófica que reúne toda a tradição clássica desde dessas civilizações antigas até o período em que ele está, não é? Então, ele tem boa parte do livro trata dos sentidos externos, do tato, da visão, da audição, da importância olfato. Dos nossos sentidos. E como que isso se refere a... Isso está no 2º e no 3º capítulo. Tá bom. Esse livro é um tipo de arcabouço, sabe? Tipo de uma arca de tesouro, no qual você reúne lá de dentro uma série de teorias, não só da Antiguidade Clássica, como aquelas que vão fundamentar a ciência e a filosofia do que a gente chama modernas e contemporâneas. Entende? Então, ele é um tipo de cintura fina da história do pensamento. Então, a primeira parte define a alma, a 2º e 3º capítulos tratam desses sentidos externos. O 3º capítulo é o que a gente poderia dizer que está mais próximo dos estudos da neurologia, da psicologia moderna. Todas as emoções, funções de memória, funções de imaginação, intuição, eles estão concentrados no capítulo 4º. Como que essas funções operam dentro da interioridade humana. E no último capítulo, que é praticamente o que coroa a teoria da alma, é a questão do intelecto, a intelecção, aquilo que é propriamente dos humanos, não é? E que os diferencia de todos aqueles outros seres que também possuem movimento. Porque não são só os humanos que têm alma nesse caso, mas são os animais e as plantas, porque é o princípio de movimento próprio para eles, não é? E no caso dos humanos, é destacado, portanto, essa nossa capacidade de inteligir e de entender. Portanto, para falar da alma, ele fala em boa parte do tempo do corpo, não é? E vai num processo, quer dizer, a função dos humanos, nesse caso, seria como num processo de desmaterialização, que você recolhe pelos dados do corpo até que introjeta nas câmeras cerebrais e no último estágio você entende. O entendimento é um tipo de desmaterialização de tudo aquilo que nós podemos antecipar por meio desse processo. Então é isso. É complexo. Deixa eu fazer um intervalo comercial. É complexo. Aliás, né? A alma é complexa, né? Um instante só, eu já volto com o Miguel Atier Filho, tá? Um instante só.